Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E hoje nós estamos começando o nosso especial sobre psicanálise aqui no nosso programa. Para inaugurar esse quadro, nós estamos convidando o Augusto César, que é doutor em teoria psicanalítica, é professor da Universidade Federal Fluminense, é editor da revista Ayuwu e atua como psicanalista clínico. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do nosso especial sobre psicanálise e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a psicanálise lacaniana e a gente está contando com a presença especial hoje do Augusto. Augusto, você poderia dar um alô aí pro pessoal? Oi pessoal, boa noite, é Augusto César quem fala aqui. Então, pessoal, como eu disse, a gente vai estar retornando um pouco para conversar sobre esse tema relacionado à psicanálise lacaniana. E a partir dessas implicações, eu acho que vale um pouco a pena a gente dar uma situada em relação a essa questão da clínica lacaniana. Antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco que a psicanálise na década de 30, que eu tô falando mais ou menos pro final ali, quando Freud morre, ela deu uma espécie de desnivelada, no sentido de que houve uma repartição. Tiveram alguns psicanalistas que começaram a seguir os ensinamentos de Freud à risca, que foi a galera que fez parte da Sociedade Psicanalista Francesa de Paris. E necessariamente essa galera era muito dogmática nas práticas clínicas e nas práticas relacionadas à questão do estudo. Um dos exemplos que a gente até teve em aula, quando a gente estava tendo a disciplina de teorias psicanalíticas, é que eles levavam ao pé da letra basicamente tudo que Freud falava, até a questão do tempo, a questão do divã, etc. E de um outro lado a gente teve um pessoal que se desmembrou e começou a pensar um lado muito mais desenvolvimentista da coisa, um lado focado na parte infantil, que a partir daí a gente teve o que a gente chama de escola inglesa de psicanálise. E no meio dessa relação, dessa repartição, a gente tem o Lacan, que ele era formado em medicina e o seu contato primário com essa área de psiquiatria veio através de uma residência que ele prestou no Hospital St. Time. E essa residência teve início mais ou menos em 1927, na qual ele teve um forte contato com pacientes psicóticos. Para quem não sabe, a estrutura psíquica classificada como psicótica é o que a gente tem no DSM como o caso esquizofrênico e as suas ramificações, as suas variações. Mas enfim, a partir desse contato que ele teve com esses psicóticos, ele conseguiu publicar em 1932 a tese de doutorado dele, que se chama Da Psicose Paranoica e as Suas Relações com a Personalidade. Essa tese, quando ela foi publicada, ela despertou a atenção não só da galera que estudava esses assuntos psiquiátricos, mas da galera que tinha um interesse em relação a como funcionava a questão da mente humana, sabe? E isso propiciou um certo contato do Lacan com a galera do movimento surrealista. E necessariamente quando a gente está falando dessa galera do movimento surrealista, eu estou focando no Salvador Dalí mesmo. Ele tinha uma relação bem íntima com o Salvador Dalí. É bem importante situar isso porque o surrealismo vai ser algo, de certa maneira, que vai estar presente assim na obra dele, sabe? Não só o surrealismo, mas a questão da linguística, da antropologia, etc. Enfim, essa tese de doutorado dele teve essa atenção muito grande por causa de um caso específico, que é o caso Aimé, que ele comentou sobre esse caso, que ele discorreu sobre esse caso de uma forma muito rica, que o pessoal não tinha visto anteriormente, assim, porque necessariamente o Lacan estava inserido em duas tradições psiquiátricas que ao mesmo tempo tinham semelhanças, mas tinham divergências, que é a psiquiatria francesa e a psiquiatria alemã. Ambas pensavam essa concepção da esquizofrenia, da psicose, de forma diferente.
Em certos pontos, é claro. E é muito interessante falar que essa tese de doutorado dele veio através da síntese dessas duas ideias, mas o que deu liga de fato foi a espécie de releitura que ele fez das obras freudianas, porque ele buscou em Freud essa concepção de sujeito para ele passar para esse estudo de caso que ele fez com os pacientes lá do hospital em que ele prestou a residência. Dito isso, teve diversas implicações até a gente chegar mais ou menos em 1900 e, se eu não me engano, 1949 por aí, que começaram a ocorrer esses problemas que eu relatei inicialmente da sociedade psicanalítica francesa ser muito dogmática. Era isso que incomodava de certo modo Lacan, porque ele estava sentindo uma certa necessidade de fazer uma articulação, uma atualização da obra freudiana, sabe? E essa atualização ele fala também numa questão de tradução, porque ele sentia um certo incômodo das traduções das obras freudianas. E a partir daí a gente tem o chamado Retorno a Freud, que tem início em 1954, que ele propõe de fato uma releitura das obras freudianas, focando em questões que na época do Freud, na época em que ele publicou, ele não tinha acesso a determinados conhecimentos, como a questão da linguística, que da época em que ele publicou as obras, no fim do século XIX, início do século XX, teve uma atualização. E a partir disso, a partir desse retorno a Freud, a gente vai ter o que a gente vai chamar de lacanismo, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso agora. Você poderia dar uma conceituada de leve, Augusto? Uma conceituada de leve a gente pode dar. Posso só fazer uma intervenção a partir de algumas coisas que você falou? Claro. Então, é porque eu acho que o importante a gente entender é que quando Freud morre, ele estava muito ocupado e vinha muito ocupado em transformar a psicanálise em alguma coisa que pudesse sobreviver a ele. Uhum. E que pudesse ultrapassar o limite geográfico que ele tinha encontrado originalmente, que era Viena, né? O nicho que era os médicos judeus vienenses, da idade dele mais ou menos, da geração dele mais ou menos. Ele pretendia ultrapassar isso. E dentro da tradição judaica, e ele fala muito disso em Moisés Monoteísmo, quando você tenta preservar alguma coisa, quando você está numa diáspora, quando você está numa fuga de um território, você tem que preservar a escola. Então, assim, para situar, quando Freud morre em 1939, é o primeiro ano oficial da Segunda Guerra Mundial. Sim. Sendo que Hitler já tinha subido ao poder em 1933, os livros de Freud foram queimados, a psicanálise vinha sendo perseguida na Áustria, anexada pela Alemanha, enfim. Então, é nesse contexto que o Freud vai para a Inglaterra, onde ele morre, em 1939, e ele deixou a escola psicanalítica internacional, a Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, que existe até hoje, e ele deixou uma tradição bem dogmática mesmo. E há quem diga que o Freud era muito radical com quem tentava escapar dos dogmas da psicanálise e tal. Há quem lê que não é bem assim, mas enfim, isso não vem tanto ao caso. O que interessa é que o próprio Lacan era IPA, e se manteve na IPA até a década de 60, até 64, então, 66, 64. Essas coisas de data me atrapalham um pouco. Então, na verdade, o que Lacan propôs de leitura, de retorno a Freud e tal, foi dentro da IPA. Não foi uma escola francesa que já existia, que tinha uma leitura dogmática. Na verdade, não. A IPA, como um todo, tinha feito escola, tinha feito uma coisa meio religiosa em cima da leitura de Freud. Na verdade, nem da leitura de Freud, porque Freud não era traduzido para francês. Então,
os membros franceses da IPA, eles na verdade liam mais comentadores do que o próprio Freud. Então, da mesma maneira que hoje parece ser urgente um retorno a Lacan, porque as pessoas andam lendo muito mais comentadores do que o próprio Lacan, na época do Lacan, ele propôs que a gente voltasse ao Freud, voltasse à fonte. Né? Isso ele começa lá com os seminários. Só para citar um pouquinho, porque você falou da escola francesa e tal, e na verdade a gente só tem uma escola francesa mesmo depois que houve todas aquelas rupturas dentro da IPA, né? E no caso do Lacan, funcionou a década de 60. Eu confundi um pouco as nomenclaturas. Não, normal. Eu também não sei essas coisas, não. Para quem gosta de fofoca, tem um livro bom da Elisabeth Roudinesco, que fala da história da psicanálise na França. Tem uma outra biografia do Lacan, que chama Lacan, que essa mesma autora fala da vida do Lacan. Aí ela conta as fofocas todas, a relação dele com Dali, quem ele pegou, quem ele deixou de pegar. Essas coisas, na minha opinião, não são importantes para a obra do Lacan. Verdade. Agora, um ponto que você falou que eu acho super importante, assim, é a diferença de um pensador, né, que nasceu no século XX e um pensador que nasceu na metade do século XIX, né? Entre Freud e Lacan, a gente tem, não é que você falou inclusive que a linguística, Freud não conhecia as atualizações da linguística, na verdade não existia linguística. Saussure é um contemporâneo tardio de Freud, e as aulas do Saussure só foram transformadas em livro, se eu não me engano, depois de Freud morto. Eu posso estar enganado. E de qualquer jeito, a linguística que o Lacan se diz tributário não é tanto de Saussure, é de Robson, que é contemporâneo do Lacan, assistir os seminários do Lacan, trocar ideia com Lacan e tal. Então, é uma linguística muito do pós-guerra francês, né? Lembrando que a França estava estraçalhada depois da Primeira Guerra Mundial, né? E que a Segunda Guerra Mundial foi uma vergonha para a França. A França capitulou, teve um governo um governo tutelado pela Alemanha, e é daí que vem uma certa efervescência intelectual francesa depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter nomes, como você citou, né, do pessoal do surrealismo, a gente vai ter Sartre, a gente vai ter o próprio Lacan, e uma geração de pessoas que, como Jacob Robson, que mudaram seus campos e orientaram seus campos. E não é a psicanálise. Então, o Lacan, ele é um freudiano, assim, quem discorda disso, tem muita gente que discorda disso, e eu entendo os argumentos, mas ele se diz freudiano, né? Ele se diz freudiano no sentido de que ele está retornando à obra de Freud e está lendo Freud de uma maneira que para ele é Freud, né? Somos nós que lemos Freud hoje e dizemos, não, isso é a leitura lacaniana de Freud. Para Lacan, naturalmente, só tinha aquela, né? Para Lacan estava lendo Freud. Então a gente aqui consegue ver. A gente consegue, na verdade eu não consigo, mas assim, tem gente que consegue ler um Freud diferente do Freud do Lacan. Então, aí eles dizem que Lacan não era freudiano, mas então esse título de lacaniano eu fico meio incomodado, assim. Eu acho, eu uso, né, para orientar quem me procura, quem me pergunta coisas. Sim. Então eu prefiro usá-lo, mas eu gostaria de relativizá-lo. Eu acho que um ponto principal para a gente ressaltar, pelo menos na riqueza da obra do Lacan, é o fato de, além dessa diferença que eu conceituei aqui agora, que eu pontuei no caso, sobre ambos terem diferenças seculares, o Freud ser um homem do século XIX, começo do século XX, o Lacan já pegar o século XX
e chegar mais ou menos até o fim dele, que ele morreu em 80, é o fato de que a experiência clínica do Freud e a experiência clínica do Lacan é muito diferente. O Lacan ele começou com os psicóticos e o Freud com as histéricas, não foi? Sim, isso você tem razão. Isso também você falou e eu devia estar anotando isso aqui para comentar, eu não estou. Isso faz uma diferença absurda. Porque qualquer um de nós que trabalha com a psicose, isso é uma coisa que eu sempre exorto os meus supervisionados e estagiários e pessoas que estão, de alguma maneira, colocando a formação, passando a formação delas por mim, é a importância da gente atender a psicose. Porque quando a gente atende a psicose, a gente tem uma experiência da não naturalidade da estrutura da linguagem compartilhada, né? A frase ficou meio comprida, mas assim, é que a gente trata como se fosse uma coisa tão natural que quando a gente diz bom dia, a pessoa entende que a gente está dizendo oi. Eu preciso um psicótico perguntar pra gente o que quer dizer bom dia, se a gente está dizendo que o dia é bom, ou se a gente está desejando que ele tenha um dia bom, ou se a gente está dizendo que a gente tem um dia bom. Ou seja, é preciso um cara sair um pouquinho do laço social, em que a gente está tão imerso que a gente considera ele natural, para que a gente perceba que ele não é natural. Né? Que o laço social é alguma coisa que se sustenta a partir daquilo que o Freud chamava de castração, e que essa castração não é natural porque nem todo mundo passa por ela e sofre os efeitos dela da mesma maneira. Sim. Então a psicose nos mostra isso de uma forma muito viva, né? E quando Lacan dedica 14 horas do seu dia durante 4 ou 5 anos a ouvir psicóticos, ele não tinha como ouvir exatamente a mesma coisa que Freud, nunca atendeu psicótico, pelo menos sabendo disso. Sim. O Freud tem um texto sobre o Schreber, que é um texto baseado numa biografia, numa autobiografia que o Schreber escreveu. É um texto magnífico, importantíssimo, sem dúvida. Ele tira conclusões excepcionais, mas a experiência clínica dele com psicose sempre foi muito parca e muito mal sucedida, né? A ponto dele tratar um dos lobos que era um psicótico. Hoje a gente não faz muita controvérsia em relação a esse diagnóstico, e ele tratou como uma neurose obsessiva. Então, a gente vê que Freud tinha as suas dificuldades lá com a psicose. A parada do Freud era estúpida mesmo. Ele inventou o dispositivo psicanalítico para a neurose. A neurose obsessiva, para ser tratada, ela precisa ser estericizada. Então, mesmo na neurose, é a histeria que está sob o foco, né? Então, o dispositivo psicanalítico teve que ser repensado, e a própria psicanálise teve que ser repensada à medida em que a clínica começava a lidar com casos de psicose, com a clínica com crianças, com a clínica em situações outras que não a do consultório particular que Freud tinha constituído, como, por exemplo, a psicanálise na rede pública, Sim. na área da saúde, na universidade, etc. Então, os dispositivos foram sendo atualizados à medida em que as pessoas começaram a ter investimento nisso, né? Que os psicanalistas começaram a tomar para si a tarefa de repensar a clínica a partir de determinadas situações que Freud não viveu. Então tem um avanço em relação a Freud, sem dúvida tem. Mas o objeto que a gente trabalha continua sendo inconsciente, e a associação livre, e sob transferência, e os conceitos fundamentais sendo mantidos, a gente continua dentro da psicanálise que Freud inventou. Eu queria saber um pouco mais dessa questão de como a obra lacaniana contribui para a gente entender esses fenômenos
patológicos que a gente vive no século XXI, sabe? Porque eu acredito que, pelo menos da época em que o Lacan ministrou os seminários dele e fez os seus estudos, a gente teve o avanço de certos problemas, eu diria, de certos fenômenos sociais. Por exemplo, a ascensão da depressão, da ansiedade. Tipo, você acredita que as releituras que o Lacan fez dão conta de conseguir abraçar essa demanda, mas abraçar no sentido de tentar dar vazão para isso? Acredito que sim. Na verdade, quando Lacan tem umas leituras da cultura que são uma coisa primorosa, assim. Uhum. Ele viveu maio de 68, e ele comentou maio de 68 em maio de 68, então ele viveu a grande virada cultural que causou o fenômeno que a gente vive hoje no século XXI. E forjou conceitos para que a gente pense os fenômenos que a gente vive no século XXI. Uhum. Né? Hoje em dia a gente vive uma situação social que gera fenômenos clínicos que são diferentes daqueles que Freud experimentou e também daqueles que Lacan experimentou, mas não diferente daqueles que Lacan previu. Uhum. Né? Lacan não apenas previu, como teorizou, né, forjou conceitos que permitem a gente pensar a contemporaneidade. Você quer que eu fale disso? Sim, pode ser. Da contemporaneidade? Uhum. Então, o que a gente vê na contemporaneidade, o Lacan tem um conceito, lembrando, eu estou tentando me lembrar que esse podcast é para um público mais leigo, né? Uhum. Então, beleza. O Lacan tem um conceito, Heidegger também tem esse conceito, mas com uma outra utilidade, que é o conceito de grande outro, né? Outro uso que é dado na filosofia e tal. Para dizer de uma maneira muito rápida, é aquele campo simbólico que diz pra gente o que é certo e o que é errado, mesmo que a gente não saiba que a gente está consultando esse campo simbólico. Uhum. Então, quando a gente está falando sozinho, a gente pensa assim, será que eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? A gente está perguntando para isso que o Lacan chama de grande outro. Tipo aquela analogia do diabinho e do anjo? Mais ou menos. Essa analogia já é meio freudiana, né? Essa já é mais freudiana. O Freud já pensava mais assim, em termos de superior e isso, né? Um sendo a cultura e outro sendo o pulsional. O Lacan fala da nossa relação com o nosso campo simbólico e nosso campo cultural. Por exemplo, Iago, eu até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas até um tempo atrás eu tenho certeza disso, não era proibido, por exemplo, que alguém copulasse com a própria mãe. Sim. Só que isso não é contra a lei. Mas, digo, não é contra a lei jurídica, mas todo mundo reconhece que isso é contra a lei. Sim. Né? Então, assim, mas o cara, sei lá, não se trata de pedofilia nem nada, o cara é maior de idade, mas está transando com a mãe. Tá, beleza, pode até não ser crime, mas é contra a lei. Que lei? Uma certa lei simbólica que sempre nos regeu. Né? E justamente quando o século XX vai se aproximando ao final, a gente vê surgir uma série de moralistas que colocaram um determinado pensamento, e a gente já conversou sobre isso em outra situação, de uma total tentativa de negar a função paterna e de acusar a função paterna toda vez que ela se manifestasse. Né? Então a gente tem nomes aí como Foucault que dedicam a vida à denúncia do poder, dedicam a obra a denunciar todo o uso de poder, toda a existência do poder como uma espécie de abuso. Né? A entender estruturas do poder para poder, de alguma forma, denunciar isso, que é uma coisa que nos últimos 40 séculos que a gente tem notícia, nunca foi questão. Né? E agora está na questão.
De fato. Então, determinadas coisas sempre orientaram a nossa existência, como, por exemplo, a divisão entre homens e mulheres, né, no campo da experiência social, passam a ser questionados, passam a ser como uma violência ou como um abuso, que isso seja assim, e isso precisa ser mudado. E tem todo um discurso que vem tentar cercear determinadas palavras, cercear determinados termos, expressões, na medida em que esses termos e essas expressões transmitem ideias que devem ser censuradas. O nome disso a gente conhece desde Freud, disse recalque opera exatamente censurando determinadas palavras que vão contra a moral vigente, né? Porque essa moral vigente é uma moral nova, né? É uma moral que no século XXI sofre os efeitos. Esses moralistas do fim do século XX, e aí esse grande outro que sempre nos amparou e sempre nos disse mais ou menos pelo como viver, pelo que morrer, perde a importância, né? Você acha que a ascensão desse fenômeno se deve, de certa forma, com a democratização do acesso à internet? Porque eu acredito que essa questão de as pessoas estarem sempre enfatizando e sempre demonstrando o que deve ou não ser feito é muito mais produzido dentro do campo virtual do que do campo real, de fato. Assim, pelo menos é o modo que eu enxergo isso, sabe? Existem bolhas bem reais, assim, que não estão no campo virtual. Uma delas é a universidade, onde isso é feito abertamente e de uma forma bastante coercitiva. Então, eu acho que não é só, né, no campo virtual em que esse policiamento moral acontece, né? A gente vive isso na mídia em geral. A gente hoje em dia, né, uma pessoa pública não pode dizer determinadas coisas. Um repórter ou um participante de um reality show, ele pode ser crucificado rapidamente sem incorrer no uso de uma dessas palavras, das expressões que precisam ser recalcadas. Você acredita que... Peraí, desculpa te interromper de novo. Você acredita que isso seria uma espécie de discurso da histérica? Explicando pro pessoal aqui o que seria essa questão do campo simbólico e do que é esse discurso da histérica que eu tô colocando aqui. O campo simbólico seria mais ou menos a relação em que um indivíduo tem com um determinado símbolo. Por exemplo, você aprende a dirigir e você tem em mente que o vermelho é para parar, o amarelo é para prestar atenção no trânsito e o verde é para poder seguir. É mais ou menos essa relação. E essa questão do discurso da histérica seria mais ou menos questionar a pessoa que detém determinado tipo de poder para falar sobre um conhecimento, sabe? Seria mais ou menos a relação em que a gente vê hoje em dia, tipo, de um bolsonarista perguntar quem é o cientista para falar o que ele está falando, sabe? Sendo que a gente tem em mente, a gente sabe socialmente que o cientista é uma pessoa que ele pode divulgar, sim, questões referentes à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, à nossa cultura, à nossa sociedade, etc. Mas, enfim, voltando à pergunta, tipo, você acha que isso é uma questão do discurso da histérica ou não? Cara, eu acho que isso precisaria ser mais desenvolvido. Assim, existe, sim, uma posição histérica nessa tentativa de derrubar o grande outro. Mas, assim, para pegar um exemplo que você está dando, né, a ciência pode operar como um grande outro. A gente pode tomar a ciência como um campo simbólico que nos diga o que é certo e o que é errado, justo porque é injusto, o que é equivocado, o que não é. Da mesma maneira que a Bíblia podia operar como dessa forma durante mais de 1000 anos no Ocidente inteiro, da mesma maneira que o Livro Vermelho operou durante boa parte do século XX para uma boa parte da população, da mesma maneira que o Corão, e por aí vai. Então a gente teve de novo no século XXI, no início do século XXI,
XXI, na virada do século XXI, foi a deslegitimação dessas referências, né? Sim. Você torna, assim, é uma frase que hoje a gente escuta na clínica as pessoas falando, por exemplo, que os filhos perguntam, mas vem cá, por que essa palavra vale mais do que a minha? E a gente vê como é que os pais hoje têm dificuldade de responder isso. Né? Há pouco tempo atrás, a posição de uma mãe, a posição de um pai, tinha uma garantia simbólica. Sim. Então, as palavras deles valiam pelo fato de eles serem pais e mães. Ponto. No momento em que você precisa justificar isso, é porque está faltando uma sustentação simbólica dada pelo grande outro para isso. E aí a gente vê a emergência de um monte de coisas que entram nesse lugar, como, por exemplo, o campo jurídico. A lei começa a querer, a lei jurídica, né, começa a querer suprir a lei simbólica, interferindo na vida doméstica, por exemplo. Sim. Na época dos meus pais, na época dos meus avós, tinha um ditado que dizia que a vida de marido e mulher ninguém mete a colher, por exemplo. Isso queria dizer que a vida privada é regulada de uma forma que tem a ver com o campo simbólico daquele casal, daquele grupo familiar ou daquele grupo religioso, e que religião não se discute. Dizia-se algumas coisas assim, que só se podiam sustentar pela referência ao grande outro. E hoje essa referência foi para as cocuias. Hoje essa referência foi indo para as cocuias, outras coisas surgem no lugar, inclusive esse questionamento generalizado de todo e qualquer saber, né, da legitimidade de todo e qualquer saber para falar de qualquer coisa. Então, da mesma maneira que um bolsonarista está dizendo assim, mas quem é a ciência para me dizer que o coronavírus foi qualquer coisa, a gente vai escutar uma pessoa universitária dizendo quem é a ciência para me dizer que existem machos e fêmeas. Você está entendendo? Então a coisa é genérica, a coisa não acontece só de um lado ou só de outro. Se você derruba a autoridade do grande outro, você abre espaço para o bolsonarista ou para o Foucaultiano, você está entendendo? Você abre espaço para... Mas como é que a gente vê essa relação dentro da clínica? Porque, tipo assim, eu sei que hoje em dia a gente está vendo muito fenômeno da criação de uma espécie de clínica identitária, tipo, clínica só para negro, clínica só para mulher, clínica para LGBT. Tipo, existe essa relação dentro da clínica psicanalítica lacaniana ou ela abole essa questão de fato? Tiago, a psicanálise, ela foi criada para tratar de um determinado objeto que é o inconsciente. Como você falou, pautas identitárias. Identidade na psicanálise tem a ver com o eu, tem a ver com aquilo que na tradução para o latim chamaram de ego. Né? Então, ou bem a gente está lidando com o inconsciente, e aí o inconsciente não é nem negro, nem branco, nem LGBT, nem nada, né? É o inconsciente, ou bem a gente está lidando com a psicologia do eu. Né? Ou a gente está lidando com as pautas identitárias. O que a gente pode ver, e não é nada raro, e basta você abrir o Instagram, qualquer revista de psicanálise, o que a gente pode ver é que tem um movimento de algumas pessoas que de alguma maneira se beneficiam com esse argumento identitário que o adotam. Né? Mas, na minha opinião, que não é modesta e é bastante radical nesse aspecto, na minha opinião, essas pessoas estão sendo completamente fora da ética psicanalítica. A ética psicanalítica não é isso, sabe? Né? Quando um paciente meu me liga para pedir uma entrevista e pergunta se eu sou negro, eu pergunto para ele o que ele está podendo falar sobre essa busca. Por que ele acha que ele só vai poder ser entendido por um outro negro, sendo que
na psicanálise a gente não está procurando entender ninguém. Não se trata de entender, porque entender também é ego, também é eu. Compreender também é eu. Uhum. Então, eu quero a pele do cara, a vida do cara, a experiência do cara, o gênero do cara, para descrever ao meu, e certamente a experiência dele vai ser radicalmente diferente. Então, não existe nenhuma espécie de fala que seja comum a uma identidade qualquer. Então, quando um paciente meu fala alguma coisa do tipo, porque como eu sou mulher, ou como eu sou negro, ou como eu sou LGBT, ou qualquer coisa, eu corto. Porque não é por isso que ele está falando aquilo. Porque existem outros negros, outras mulheres, outros LGBT que vão falar outra coisa. Então não é daí que você fala, não é do teu ego que você fala, não é de uma coisa identitária que você fala. Uhum. Só que é óbvio que dizer isso e experimentar isso são coisas radicalmente diferentes. As pessoas podem ouvir isso e certamente, desde que a psicanálise surgiu, elas vão se sentir politicamente ameaçadas. Sim, isso é verdade. A psicanálise sempre teve esse efeito. Né? Agora é lindo de ver como é que às vezes um paciente negro, e eu estou com essa experiência muito recente, como é que às vezes um paciente chega procurando um analista negro e toma um susto e fala, mas você é branco. E não sai e não fica nisso, sabe? Não sai nada disso, não sai nada desse fato de ser branco, de ser, isso não produz nada, sabe? O que produz é... Eu conto essa história em sala de aula, eu acho que você já deve ter ouvido essa história de um paciente que falou, porque você está falando isso porque você é homem, você não entende isso porque você é homem. E eu perguntei para ela, mas como você sabe, né, que eu sou homem? E é aí que ela tem que falar o que é ser homem, porque eu tenho certeza que para mim ser homem é uma coisa e para você é outra. Com certeza. Uhum. Isso não tem nada a ver com quem você transa ou com quem você deixa de transar. Isso tem a ver com a tua história, tem a ver com a maneira como você construiu as tuas cadeias simbólicas, tem a ver com a tua experiência, tem a ver com a tua vivência. Então você pode ser negro, branco, amarelo, azul, sabe, transparente. Isso não faz a mais remota diferença. Né? O que interessa é que você se submeta a um dispositivo onde você possa associar livremente e ser escutado de um lugar que te legitima como sujeito. Você acha você acha que tatear isso na clínica é algo muito difícil? Porque é uma coisa que eu sempre tive em mente de perguntar, mas sempre me escapou em sala de aula. Por exemplo, quando chega uma pessoa que, sei lá, por exemplo, está procurando um analista negro ou um analista mulher, e no caso é um homem em questão, um homem branco, e todo aquele discurso que a gente já ouviu, homem branco, hétero, cis, etc e tal. Como é que você faz ela sair dessa posição de sempre estar querendo achar essa identidade aí? Porque eu acho muito interessante, porque de certo modo, quando você vai procurar um analista negro ou uma analista mulher, e a pessoa no caso é mulher, você não está procurando uma espécie de heterogeneidade, você está procurando algo homogêneo. E isso de certa forma anula essa questão da dialética, né? Que é você pegar a diferença e ver o que resulta daí. Mas isso tudo fica tão no campo imaginário, tão no campo da imagem, algo que mesmo que você procure um analista negro e você encontre um analista negro, o que é garantido é que você vai se decepcionar, você vai se frustrar. O que é garantido é que a psicanálise vai ser conduzida no sentido, quer dizer, supondo que você dê a sorte de encontrar um psicanalista realmente. É garantido que a psicanálise será conduzida numa direção em que aquilo que você encontra não é aquilo que você está esperando. Uhum. Agora, qual é o suporte que vai servir a esse encontro com a castração? Pode ser a branquitude
saúde, pode ser qualquer coisa do psicanalista, pode ser qualquer coisa, aí a gente não sabe. Mas o que é garantido é que aquilo que você procura é engraçado, assim, porque todo paciente, quando ele procura um psicanalista, ele de alguma maneira ele está enganado, né? Porque tudo que eles vêm pedir é da ordem egóica, é da ordem do que se quer, e o que se quer nunca é o que se deseja. É preciso demandar para poder desejar? Sim, mas aquilo que você chega demandando sempre corre, sempre desliza. É nesse deslizamento que alguma coisa da ordem do desejo aparece. Então, na prática, faz muito pouca diferença se você encontra um analista branco, negro, hétero ou LGBT que você estava procurando. Agora, claro, insisto, né, há quem se beneficie do fato de ser negro, LGBT ou falou que e aí faz essa propaganda, faz essa coisa. E para mim e para uma boa parte das pessoas sérias que eu conheço, a boa parte que eu digo 100%, isso não é da ética da psicanálise. Simplesmente não é da ética da psicanálise. A ética da psicanálise, a ética da diferença que você citou aí agora há pouco, ela realmente não situa nessas características imaginárias a efetividade do dispositivo. Não é disso que depende o tratamento mesmo. Então, para a gente, isso é muito irrelevante. Agora, o paciente vai chegar falando isso, tudo bem, a gente vai escutar isso como se fosse outra coisa qualquer. Sabe? Se o paciente chegar para mim dizendo que ele está procurando um bolsominion para tratar ele, eu vou ouvi-lo exatamente do mesmo lugar que eu estou te falando, que eu escuto quando ele diz que está procurando analista negro. Ou LGBT, ou branco, ou seja o que for. Sabe? Eu vou precisar ouvi-lo falar disso, porque ele acha que ele só vai ser escutado, só vai ser compreendido, ou só pode se endereçar a esse lugar. É essa que vai ser a questão que ele vai receber de volta. É verdade. Agora... Oi? Não, pode continuar. Não, eu ia só fazer um comentário assim, meio pra quebrar de seriedade, assim, né? Porque chega a ser divertido isso, né? A gente acaba se surpreendendo, assim, porque sério, dá um... Sabe, outro dia eu tava vendo alguém que recebeu um paciente nessa situação, a paciente achava que ela era negra. Né? E assim, depois de algumas entrevistas, essa uma pessoa que estava em supervisão comigo, ela fala assim, e eu estou desconfiado que ela continua achando que eu sou negro. Que eu sou negro. Porque ser negra não tem absolutamente, no caso dessa paciente dela, né, não tem nada a ver com a cor da pele, ou com a experiência, tem a ver com uma determinada cadeia lá na qual existe o negro e existe o branco, mas assim, a analista dela se enquadra no negro. Eu acho que, às vezes, esse discurso de uma clínica que é direcionada especificamente para a minoria cai muito numa lógica mercadológica, sabe? Porque você vê, por exemplo, o anúncio, psicóloga, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, ao invés dela colocar a especialização dela ou algum tipo de curso, mestrado, pós, o que seja, ela coloca psicóloga especificamente voltado para o público negro, para o público LGBT. E geralmente é uma pessoa que é LGBT e é negra, né? Então, sei lá, existe essa apropriação do discurso. Eu não acho isso muito bacana, não. Não. Infelizmente é frequente, né? Infelizmente. Enfim. Mas acho que a gente tem que reconhecer que as pessoas elas usam o que elas podem, né? Elas se divulgam através daquilo que elas têm. Às vezes só o que elas têm é isso. De fato. Mas agora eu queria saber um pouco da relação que está sendo para você, que você está construindo agora a partir desse processo de fazer os atendimentos online. Eu queria saber como isso está sendo para você e como isso está surtindo efeito nos pacientes. Eu também queria saber um pouco
não seria uma espécie de previsão, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre as suas perspectivas a respeito de como a clínica vai funcionar a partir do fim da pandemia. Você acha que vai ter uma superlotação? Vão surgir novas demandas? Ou qualquer coisa do tipo assim? Cara, esse tema é muito louco, assim, muito louco. Aham. Na verdade, a gente acabou não fazendo nenhuma apresentação sobre mim, né? Eu disse meu nome, eu acho que você estava esperando que eu me apresentasse. Não, eu faço uma apresentação no comecinho, antes de começar a conversa. Tá, show. Uhum. É porque quem já me ouviu falar, talvez já tenha me ouvido falar muito mal dessa coisa de atendimento online. Assim, eu costumava ser radicalmente contra. Porque até pouco tempo atrás, até 2 meses atrás, o que a gente via acontecer era muita gente super despreparada e desinvestida, optando por oferecer os atendimentos online como uma espécie de forma do paciente se economizar. Sim. Economizar a ida ao consultório, economizar o cara a cara com o analista, economizar o incômodo que é você meter a mão no seu bolso e tirar o dinheiro da sua carteira para pagar a sua sessão. Economizar uma série de coisas que o dispositivo analítico, pensado por Freud e Lacan, sempre se esmeraram em onerar, em aumentar o preço. Né? Então, assim, é custoso você se deslocar, é custoso. Então, em determinados dispositivos, por exemplo, como o serviço de psicologia aplicada das universidades, nas universidades não cobram dos seus pacientes, porque há muitas que cobram dos seus pacientes, mesmo que seja R$1, R$2, R$3, algumas universidades entendem que o pagamento pelo tratamento é uma parte do dispositivo. Então eles permitem esse tipo de cobrança. Nas universidades em que isso não acontece, a grande manobra que a gente tem que fazer na clínica é cobrar preço de outras maneiras, né? Cobrar preço no sentido de que o cara tenha um deslocamento, talvez no horário que não vai ser o mais cômodo para ele, que o cara não consiga fazer coincidir o horário do tratamento dele com o horário do tratamento do filho dele, que ele leva lá. Então a gente, de alguma maneira, tem que fazer a análise custa caro, né? Você já me ouviu falar isso? A análise custa caro, não necessariamente em dinheiro, e caro pode ser R$2. Você fala muito sobre a questão de pagar o preço, que o próprio analista também tem essa questão de pagar o preço, porque não é algo fácil ser psicanalista. Não, exatamente. Então, a psicanálise, inclusive, assim, todo mundo que me procura nos seus percursos, a primeira coisa que eu tento fazer é demovê-los do caminho, né? Tenta seguir outra coisa, ver se você tem outra opção. Psicanálise não é uma boa opção, porque assim, a gente só segue esse caminho quando realmente não tem opção, quando a psicanálise fisgou a gente de uma maneira tal que todo o resto perdeu o sentido. Aí é possível de alguma forma a gente tá na psicanálise. Mas bem, voltando à tua questão, né? O que eu era contra, então, esses atendimentos online, na medida em que eles estavam a serviço de uma economia do paciente e do analista, né? Porque, a verdade seja dita, a nossa profissão, tanto a do psicólogo quanto a do psicanalista, é muito vilipendiada por outras áreas, né? Atualmente a gente está vivendo esses fenômenos do coaching, né? Mas todo pedagogo não, mentira, tem muitos que não, mas muito pedagogo, muito administrador, muito reumatologista acha que pode trabalhar como psicólogo. E realmente eles se municiam da maneira como eles podem para atuar como psicólogo, às vezes como psicanalistas e tal. E a psicanálise sempre foi um título meio confuso, porque ela não é psicologia
e desde a década de 80 ela já não é mais ensinada na Universidade de Medicina, ela passou a ser ensinada na Universidade de Psicologia, e ao mesmo tempo o conselho que rege o nosso trabalho é o de Psicologia. E aí tem situações patéticas, como por exemplo a CAPES não tem categoria para psicanálise. Então, quando você inscreve um projeto na CAPES, você tem que escrever um projeto dentro de psicologia clínica. Que isso, é como se fosse a mesma coisa. Não tem categoria de psicanálise. Procura lá que você vai se divertir. É muito engraçado você falar isso, porque assim, pelo menos o que eu sei sobre a questão da reforma psiquiátrica, pelo menos no início, a psicanálise contribuiu muito pra gente repensar a forma de se estruturar o hospital psiquiátrico, porque ela veio com a questão da escuta e de fazer valer a interpretação do que está sendo dito ali pelo paciente, sabe? E é muito doido, né? Você tá roubando um lugar de uma parada que contribuiu pra você estar ali. Não, mas é normal. Assim. Isso desde Freud, né, cara? Desde Freud a psicanálise tem essa terapia, então essa não é a questão. Só que o problema é que isso sempre serviu a pessoas que não têm seus percursos. Então, assim, é outra coisa você fazer, sabe, uma formação continuada, você passar 10, 15 anos dentro de uma instituição psicanalítica, ou você seguir também, além da tua formação psicanalítica, uma formação acadêmica na área, você fazer a tua análise durante a tua vida inteira, né? Então chega uma hora que você começa a contabilizar análise por décadas, sabe? Então são coisas assim que custam tempo, custam dinheiro, custam investimento. Mas qualquer aventureiro pode se dizer psicanalista, pode dizer que atende online, não precisa nem mesmo montar o consultório. Né? Ali no quartinho de empregado ele coloca uma parede branca atrás dele e monta o computador dele, e sem investimento nenhum ele consegue atender. Então isso eu sempre combati, eu sempre fui contra. Só que a vida e a clínica nos mostra que a gente tem que avançar e evoluir, né? Então assim, as coisas mudam. E veio esse vírus, né? Essa novidade, que não é tão nova assim, mas veio esse encontro com o real aí que nos atingiu. E de repente a gente tem duas opções: a gente desassiste os pacientes que dependem de nós para conduzir suas análises, a gente os abandona, porque ou a gente se arrisca e fura a quarentena e vai para a rua espalhar esse bicho, ou a gente reinventa o dispositivo, né? A gente repensa o dispositivo, que, como você disse, já foi repensado na reforma psiquiátrica. Como eu tinha dito antes, já tinha sido repensado no atendimento à psicose, no atendimento à criança, ou seja, houve momentos em que o dispositivo precisou ser questionado, e agora a gente está vivendo um deles. Então, assim, tem gente muito boa, pensando nisso e falando disso, e a experiência, eu confesso que eu hesitei durante uma semana ou duas, quando eu ainda achava que era uma coisa que ia durar um mês, até o momento que a gente realmente se esbarrou com o fato de que eu continuo online ou a pessoa vai ficar desassistida. E as experiências de desassistência são trágicas, enquanto as experiências de atendimento online começaram a mostrar resultados muito surpreendentes. Muito surpreendentes. Que interessante. Muito surpreendente. Tem uma pessoa que eu indico no Instagram, que é a Mariana Flamarion Psi, que ela falou muito disso, ela tem várias postagens sobre isso, porque ela também resistiu, também evitou, depois quando entrou de cabeça. Tem um grupo outro dia que a gente estava discutindo psicanálise, e que uma pessoa cuja formação vem se aproximando da minha comentou do atendimento de crianças. Ela comentou o quanto que as crianças estão falando muito mais na câmera do que eles falavam no consultório, porque o dispositivo que ela usava era um consultório lotado de brinquedos,
que isso de alguma maneira deslocava a coisa da palavra, né? Deslocava o uso da palavra. E ela veio falar como que as crianças que ela está atendendo online estão usando a palavra com muito mais facilidade do que antes, né? E em alguns casos que eu falei, que eu pensei, não, assim, alguns supervisionados meus, que eu pensei, não, esse caso vai dar ruim, vai dar encrenca. Paciente psicótico, paciente que tem uma questão com o olhar, paciente que tem uma questão, tirando um caso, que inclusive, bom, não vou citar, mas um caso que o paciente em questão tem uma questão com eletrônicos, né? Que o delírio do paciente passa pela coisa dos eletrônicos. Nesse caso, a gente concluiu que não era para ser atendido online e que, portanto, não era para ser atendido, e a gente vem como paliativo fazendo contatos telefônicos, mantendo o canal do WhatsApp aberto, que até ele vai. Mas uma câmera apontada para ele ia ser preventivo. Então, note, Iago, que o limite quem deu foi a clínica, não foi o dispositivo por si. O dispositivo a gente pode ampliar, mas a clínica é soberana. E aí a clínica disse pra gente, olha, segue esse caminho, é o único que tem. E para esse caso que está funcionando, para o outro não está. Então, e aí a gente está aprendendo. Então está sendo muito legal essa experiência, está sendo muito bacana. Eu acredito que vai abrir espaço para muita gente que viu nisso uma oportunidade mercantilista, viu nisso uma oportunidade para se avançar, vai abrir sem dúvida. Mas aí também aquela pessoa que procura o tratamento, ela é responsável pelo tratamento que ela encontra, né? É muito interessante esse relato que você está dando, porque eu não consigo não fazer o paralelo do fato de que boa parte do tempo em que a gente está acordado, a gente está sempre, sei lá, ou compartilhando alguma coisa na frente do celular, ou tem pessoas que gravam stories. Então parece que as pessoas elas já estavam sofrendo um processo de preparação para esse fenômeno. E de certo modo a pandemia impulsionou isso, porque cada vez mais as pessoas estão ficando desinibidas em relação à câmera, então isso de certo modo é até bom para o atendimento online. Eu continuo achando que a coisa do corpo tem uma diferença, que a presença do corpo tem uma diferença. Eu só não sei dizer qual. Então, eu sou daqueles que ainda tá meio em silêncio sobre o assunto, porque eu não consigo formular essa questão. Tem pessoas com a Mariana, que estão trabalhando muito nisso, assim, estão tentando pensar a teoria que justifica essa nova experiência do dispositivo analítico. Né? Como foi o caso da informação psiquiátrica, quando veio a possibilidade da loucura ser tratada de uma forma menos carcerária, a psicanálise foi a única clínica, e eu falo isso assim, sem o menor problema, e eu sustento isso academicamente, historicamente, sem medo de ser feliz. Foi a única prática psíquica que ofereceu uma clínica, ofereceu uma escuta. Né? Porque existe, né? Ainda existe um projeto político. Né? E esse projeto político é super importante. Esse projeto político tem toda uma razão de ser que é fundamental, mas a parte clínica mesmo, o que fazer com a loucura, como eu vi esse louco, foi só a psicanálise que teve alguma coisa a dizer. E hoje em dia a gente vê, né, já na virada do século XXI, a gente vê as práticas comportamentais tentando entrar nesse terreno, e realmente entrando nesse terreno. Hoje em dia eles são fortes nesse terreno, com suas práticas de domesticação do louco, com suas práticas de apaziguamento do louco, porque dentro
forma de pensar clínica, desde que você tenha um drogadito dócil no lugar do louco, quebrando tudo que você tinha antes, a clínica foi bem sucedida. Querendo ou não, isso entra também muito naquela lógica produtivista de que você amansando o louco, de certa forma, ele consegue, sei lá, trabalhar ou produzir de alguma maneira. Sim, eu entendo, Iago, e eu já trabalho psiquiátrico, eu entendo que isso tem a sua função. Para você conversar com a família do louco, a família do louco vai dizer para você assim, é isso que eu quero. Uhum. Porque assim, eu já ouvi isso de vários familiares, dizendo para mim, não é você que tem que controlar o remédio, não é você que tem que aguentar quando ele não quer tomar o remédio e surta. Não é a tua casa que ele quebra. E aí a gente escuta isso e a gente entende perfeitamente bem que existe uma função mesmo para o amansamento, vamos usar esse termo horroroso, né? Para esse amansamento do louco que a psiquiatria propôs e que o pensamento comportamental da psicologia adotou como seu. Né? Então existe uma justificativa para isso. Né? Eu tenho uma grande dificuldade de chamar isso de clínica para começo de conversa, né? Porque a coisa da clínica para mim sempre implicou não se debruçar sobre o singular. Né? Então, e ali a gente tem um pouco de singular, a gente tem classes e a gente tem receitas que são próprias para determinadas classes e isso já é meio padrão. Então tem essa relutância, mas ao mesmo tempo eu entendo que um familiar vai dizer para você assim, olha, a única coisa que eu quero é que ele pare de quebrar a casa. A única coisa que eu quero é que ele levante da cama e tome banho, sabe? Porque a pessoa fica lá o teto o dia inteiro. Né? Então não é nem uma questão do cara ter que sair para produzir o dinheiro dele, é uma questão do cara parar de quebrar a casa. Ou parar de sei lá, sumir e ser encontrado na estrada andando seminu a 200 km do lugar de onde ele saiu. Que essas coisas acontecem e deixam a família muito em pânico, né? E são fenômenos bem comuns. Pessoal, falando um pouco sobre essa questão comportamentalista, necessariamente a gente está falando sobre a questão do TCC, que é o Teoria Cognitivo-Comportamental. Tratamento, no caso. Para quem não entende um pouco sobre. Mas continuando o assunto, é muito interessante isso que você está falando, essa questão da apropriação, porque eu acredito que a psicologia não seja uma gaveta não, um armário que você chega e pega determinada linha teórica e diz que ela é sua. Mas eu também acredito que existem certos limites em que determinadas visões de homem, determinadas formas de tratamento não podem ultrapassar. Não é por uma questão de que tem uma barreira ali, mas sim porque você está se apropriando de um conteúdo que, tipo, passou por um processo de luta para ser reconhecido socialmente muito grande, sabe? Eu acho que a barreira real que a gente tem é epistemológica, né? Essa questão mais histórica e tal, assim, eu acho que ela existe, mas não é que me ocupa pessoalmente, não me ocupo muito dessa questão. Para mim a questão é epistemológica. Se você tem por exemplo, um psicanalista que trabalha com a psicose, sabe que às vezes o uso de medicação é necessário para manter o cara no nosso social. Sim. Ponto. Né? E que isso significa que a gente está saindo da nossa ética? Não. Significa que para manter a nossa ética é preciso que esse cara tenha minimamente acesso à palavra. Se a gente está diante de um paciente que a medicação é a única alternativa à demência, por exemplo. A demência, o paciente sai completamente do lenço, sai completamente da linguagem. Aí eu vou ficar levantando uma bandeira, não, eu sou contra a medicação. Eu não sou contra a medicação. Agora é totalmente diferente eu receber um paciente com sintomas histéricos,
tenham os nomes contemporâneos da histeria, sei lá, fibromialgia ou síndrome de pânico, e ele me dizer que vai tomar drogas. Tá bom, tá, você vai tomar drogas. Então vai lá, toma suas drogas. Quando começar a dar errado, você me procura. Porque é uma questão de tempo. Né? É uma questão de tempo. No caso da neurose, a medicação ela vai fazer um controle, vai. A notícia ruim é que durante não muito tempo, você é claro que você fica aumentando a dose, até você ter uma pessoa tão chapada que ela não consegue sentir ansiedade. É possível. E essa é uma das problemáticas do século XXI, infelizmente. Você castra toda a possibilidade desejante do sujeito, porque parece que é sempre uma medicação para isso, uma medicação para aquilo, e você corta todo aquele processo que existe de você conseguir de fato alcançar o gozo, né? Porque o gozo ele é direto ali. Essa coisa da drogadição contemporânea é outra coisa que eu acho meio divertida. Assim, porque a gente gosta de drogas, né? Isso é um negócio, é o apelo do fármaco platônico, assim. A droga que vai solucionar os nossos problemas. A gente gosta de drogas. Pode ser uma maconha, pode ser uma cocaína, pode ser um aloprazol, qualquer coisa do gênero. Seja legal ou não seja legal, isso Freud fala de mal-estar na cultura. Eu acho de uma lucidez, assim, ele fala que uma das maneiras da gente lidar com o mal-estar é entorpecimento. Né? E quando ele fala em entorpecimento, ele tá falando das drogas da época. Né? E essas drogas elas vão mudando, e se elas são legais ou não também vai variando no tempo, na geografia. Então a gente, independente do que for, a gente apelar para uma intervenção química que tampone a angústia é muito antigo, isso não é de hoje, isso tem, sei lá, século V a.C., os filósofos estavam falando disso. A diferença é que hoje isso se tornou se tornou uma regra da normalidade. Sim. Ninguém estranha, assim, eu lembro de uma época que você não era nascido, em que uma pessoa que tomasse uma tarja preta psiquiátrica se constrangia disso. Tinha uma certa peste de que o cara era louco, o cara não consegue lidar com a vida, que o certo era ele lidar com a vida, que ele encarar as agruras de ser o que ele fosse, né? Hoje em dia, ninguém esquisita mais qualquer outra pessoa tomando Rivotril. Na verdade, isso vira até motivo de piada. Mas é uma piada meio sem graça, né? Porque nós realmente nos tornamos, o Brasil está no topo do ranking dos consumidores de controladores de humor, de ansiolítico, e etc. É muito doido isso, assim. Eu conheço poucos lares em que não tenha pelo menos um tomando uma tarja pretazinha para tornar a vida tolerável, sabe? Isso é uma novidade, isso, assim, essa difusão do fármaco é uma novidade. A gente sempre existiu, mas com esse grau de apoio simbólico, de pertença à normalidade, o uso do fármaco, a busca pelo fármaco, isso é inédito. Isso é inédito. E é alguma coisa que as pessoas precisam falar sobre, né? É verdade, isso é muito como é que é? Tabutizado, eu diria. Nem sei se existe esse termo. Eu sempre tenho uma perspectiva muito pessimista em relação a esse tipo de coisa, então eu acredito que a tendência vai ser só piorar mais, e isso vai reverberar como demanda. Eu acho que isso é inevitável. Cara, é como qualquer droga. Eu tive uma pessoa em tratamento, um homem em tratamento, que ele tinha uma questão com o desempenho sexual dele. E ele veio me dizer que ia tomar um doping lá desse, não sei o nome.
O nome que eu sei é o Viagra, mas não era esse o nome que ele falou. Ele falou algum outro nome, eu não guardei. Mas é um doping desses aí de... E, bom, tudo bem, ele usou umas vezes lá e tal, foi tudo maravilhoso, até falhar. E é uma questão de tempo, eu sabia disso, eu estava esperando. Tá? Então, ao invés de chegar um momento que o cara vai ter captado, ou ele aumenta violentamente a dose para conseguir esse efeito, ou ele se questiona se ele tem tesão na mulher com quem ele está querendo transar usando aquilo. Né? E é essa a opção que a psicanálise coloca. Né? Então, quando ele vem dizer que eu tomei o bagulho, mas não funcionou, a gente pode ver e dizer assim, então o que isso te diz sobre o teu tesão nela? O que isso te diz sobre... Eu não tô condenando moralmente por ele usar um doping, ou eu não tô dizendo que isso é feio, é ilegal, é imoral, é engorda, nada disso. Eu tô dizendo, e aí, cara? Tá, você tomou o doping, você broxou, e você vai tirar alguma consequência disso, ou você vai aumentar o doping? Porque é isso, as pessoas estão tomando seus remédios para ansiedade e estão ansiosas. Elas tomam lá os seus remédios e continuam ansiosas. Tomam seus SAS, tomam seus remédios para evitar crise e continuam tendo crise. E o que isso diz delas? Né? A gente vai ficar permanentemente aumentando a dose do remédio ou em algum momento a gente vai parar para pensar na própria ansiedade? Né? E não tentar calar a ansiedade, fazer a ansiedade falar. Essa que é a clínica psicanalítica, a gente faz a fala tomar o lugar do sintoma. É isso. Porque no momento que o paciente começa a falar, ele vai se haver com uma coisa que ele preferia não se haver. No exemplo anterior lá do doping, do Viagra, do análogo do Viagra, o cara tem que se haver com o fato de que ele não tem tesão naquela pessoa, que cumpre com todos os ideais dele de que é uma pessoa adequada para ele ter tesão, porque ele tinha lá um padrão de mulher e um planejamento de vida e um tipo de expectativa que aquela mulher cumpria. Então, você concorda comigo que é de se esperar que ele tenha uma ereção com essa mulher? Com certeza. Ele pensava isso. Mas não, né? Mas aí, de repente, olha só. Aí ele vem falar lá que ele está impotente. E aí o que a gente faz com essa impotência? Ou fala dela, ou tenta calá-la. Aí ele tentou calar. Ela continuou falando. Na hora ela falou. E eu estava lá aguardando. Então tá bom, vai lá. Toma teu golpe e depois você me conta. Né? E aí primeiro ele começa a falar de uma relação sexual onde ele conseguiu sustentar a ereção, mas não conseguiu atingir o orgasmo. Ele conseguiu sustentar a ereção, mas não estava dando a menor graça. Né? Até o dia que nem a ereção ele consegue sustentar, então a impostura se denuncia. Né? Então beleza, cara, você chegou nesse ponto, agora me conta. Será que você tem tesão nessa pessoa? Sabe? Será que teu tesão tá aí porque o teu pênis está te dizendo outra coisa? Porque o teu corpo está te dizendo outra coisa. O teu corpo está falando outra coisa. Você vai continuar tentando calar o teu corpo ou você vai falar sobre? A ansiedade é a mesma coisa, Iago. É o teu corpo falando, sabe? Então você vai deixar o teu corpo falar, você vai escutar, você vai transformar isso em palavra, ou você vai tentar calar quimicamente. Esse é o grande problema, que as pessoas... Eu acho que não é nem uma questão pessoal, mas uma questão muito social, no sentido de que sempre os ambientes que nós enfrentamos, os ambientes que nós frequentamos, as bolhas sociais que a gente está inserido, sempre dá muito pouco espaço para a pessoa falar aquilo que ela de fato quer falar, e dá muito espaço para ela articular uma parada já pronta, sabe? Para um discurso
que já é pré-moldado e tudo mais, e a gente vê que, tipo, isso não cola e não dá vazão. Isso cai sempre naquela discussão. Isso cai na discussão do começo da nossa conversa. Sobre o fato de que você querer, de certo modo, derrubar um poder, querer deslegitimar uma certa pessoa, também é sintomático em certo ponto. Sim. Só que no momento que você aceita socialmente, legitima socialmente, aquilo ali pode não ser mais experimentado como uma questão, como um problema. Isso vale tanto para a drogadição quanto para essa deslegitimação do grande outro. Dizer isso é engraçado, porque hoje em dia os psicanalistas são considerados retrógrados. Né? A gente sempre teve que lidar com o fato de que a gente tratava a sexualidade de uma maneira que não era tratada, né? A gente lidava com a loucura de uma maneira que era inédita e tal. Então, os psicanalistas sempre tiveram, até o século XXI, a forma de serem fora do laço social, né? Contra a hipocrisia do laço social. Aí, hoje em dia a gente é acusado de ser careta, sabe? A gente é acusado de ser defensores de um laço social antigo, não é nada disso, né? A nossa clínica não tenta voltar ao grande outro que caiu no século XXI. Isso não tem volta, isso é uma mutação cultural, isso tem consequências, e são essas consequências que a gente tem que lidar com elas. Não tem como. Não existe nostalgia de como era no século XX, sabe? Isso é besteira. A gente tem que lidar com isso mesmo. Nossos pacientes, eles vêm com o diagnóstico do DSM, eles vêm com receituário na bolsa para sair do consultório direto na farmácia, eles vêm com suas histórias de drogadição, e eles vêm com a expectativa de que a gente de alguma maneira cale os sintomas. E eles serão frustrados, e a gente vai fazer os sintomas falar, e o dispositivo vai continuar operando seus efeitos. É isso aí. Então, pessoal, a gente está ficando por aqui. Eu queria primeiramente agradecer a participação do Augusto aqui. Augusto, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado ou alguma coisa assim pro pessoal que está ouvindo? Não, eu só queria... eu só lamentei de eu não ter me apresentado minimamente, assim, Posso fazer isso agora? Você acha que convém? Com certeza, à vontade. Tá bom, eu conheço o Iago, quer dizer, o nosso contato veio porque eu dou aulas de psicanálise na Universidade Federal Fluminense, mas eu não estou aqui falando como professor, eu estou falando do ponto de vista de um psicanalista clínico. Minha formação deu o tempo freudiano, na instituição psicanalítica do Rio de Janeiro. São mais de 12 anos no tempo freudiano, construindo o lugar onde eu estou hoje em relação à minha clínica. Perguntado o objetivo lacaniano, pelas razões que a gente viu antes. E é isso, eu tenho a minha prática no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e a gente, no momento, a minha prática é online, né? Tá no virtual. E é isso, estou aqui, estou estudando, estou aprendendo, estou trabalhando psicanálise desde uns 25 anos atrás. É isso aí. Eu vou estar deixando o link na descrição que o Augusto comentou do Instagram da psicanalista Mariana. E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês que estão ouvindo. Queria dizer que na próxima semana a gente vai retornar com mais um episódio desse especial sobre psicanálise. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.